Boa noite, Igreja Jardim Santíssimo. Amém? Bom, vamos ficar de pé. Eu não sei os irmãos, mas eu já estava ansioso em retornar para a casa do Senhor, casa de adoração, casa que nos encontramos para adorar a esse Deus que nos concede graça.
favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, com seu amor tão grande, seu amor tão precioso para nós, Ele nos concede graça. E é isso que nós vamos começar a adorar ao Senhor nessa noite. Declare, celebre ao Senhor, exalte ao Deus que está aqui nesse lugar. O nome de Jesus, meu querido, é forte. Ele é santo.
Ele é firme, Ele é poderoso. Às vezes a gente procura alcançar alguns milagres poderosos. Naquela época, Jesus levantava mortos, Jesus abriu o mar, mas ainda faz hoje. Amém? Jesus quer ser poderoso no seu problema nessa noite. Naquele problema que você está enfrentando, de desemprego, Jesus quer ser poderoso. Pode ter certeza que Ele tem poder para te abrir as portas de emprego. Jesus quer ser poderoso naquele teu problema de saúde. Irmãos, como temos sofrido com problema de saúde. Jesus tem poder para te curar, amém? Jesus quer ser poderoso na sua depressão. Às vezes a gente acha que depressão não é coisa de crente. Irmãos, muitos precisam ser tratados. E o maior dos médicos é o Senhor Jesus. Esse Jesus que ressuscitou Lázaro. Aquela tumba onde que Lázaro estava há 4 dias, a Bíblia cita que já estava em estado de putrefação. Isso significa, irmãos, que já estava cheirando mal, que Lázaro já estava em decomposição dos seus órgãos. Mas Jesus veio trazer vida para aquele homem. Aquela situação onde que todos não imaginavam mais vida, Jesus chegou com seu poder, com a sua força que vem do Senhor, e mudou aquela situação. Lázaro vem. Lázaro saiu daquela tumba, irmãos. E esse Deus, Ele tem poder para mudar a tua situação nessa noite. Ele tem poder para mudar a situação de vida que você tem passado. Você precisa ver. Você precisa saber que o nome de Jesus é poderoso. Então nós vamos cantar essa canção, mas eu quero, lá do fundo do meu coração, que você realmente acredite naquilo que você está cantando. Declare isso nessa noite, que o nome de Jesus é poderoso. Aleluia, ele ressuscita agora.
que o Senhor é santo, que o nome de Jesus é poderoso, Deus, que o nome de Jesus é forte, que o nome de Jesus é que nos coloca de pé nessa noite. Ó Senhor, como temos passado por dificuldades, mas queremos no nome poderoso de Jesus que levanta os mortos, que sara os feridos, que faz mudar toda a situação das nossas vidas, ó Deus, transformando-as em bênçãos. É nesse nome que estamos agarrados nessa noite, Deus. É nesse nome que estamos confiados. É nesse nome que estamos colocando as nossas vidas, ó Deus, ao teu altar nessa noite. É só Jesus que pode mudar a situação das nossas vidas. Como Ele mudou aquela situação daquela família que chorava por Lázaro, Jesus nessa noite tem poder para transformar as nossas vidas, Deus. Porque teu nome é santo, teu nome é poderoso, teu nome é sublime, teu nome é puro, teu nome é lindo, Jesus. E é nisso que estamos arraigados, é nisso que colocamos as nossas vidas, é no Senhor que depositamos a nossa fé. É no nome do Senhor que estamos aqui, não é por nome qualquer, não é por nenhuma imagem construída por homem, mas é no nome do Senhor, o Senhor que venceu a morte naquela cruz. É o Senhor Jesus nessa noite. E é nesse nome que nós estamos aqui, ó Pai, confiando que o Senhor vai mudar a situação das nossas vidas. Quando todos dizem que não, quando todos dizem que não há mais o que fazer, o Senhor tem poder para mudar. Existem pessoas aqui nessa noite que estão desempregadas. Abre portas, Senhor, no nome de Jesus. Existem pessoas que estão passando problemas físicos. Cura, Senhor, essas pessoas no nome de Jesus. Existem pessoas que estão passando por dificuldades psicológicas. Vem, Senhor, com a tua unção. Vem, Senhor, com a tua cura sobre esses cérebros, sobre essas vidas, sobre essas almas, Deus. É no nome do Senhor, é no nome do Senhor que nós oramos. Nome forte. Bíblica, ela tem feito essa prática de entrega de dízimos e ofertas, e nesta noite, quarta-feira, não vai ser diferente. Nós temos o privilégio, irmãos, quando nós trazemos os dízimos à casa do Senhor, de participar do que Deus tem feito no modo local, mas também através das nossas agências missionárias em mais recantos do nosso país e de todo mundo. Então participe, seja assim, irmãos, o ofertante. Nós não temos vergonha de dizer que na verdade o dinheiro não é nosso, irmãos, o dinheiro é do Senhor que tem nos dado para administrar. Então nós vamos cantar a canção e vamos ter esse momento de grande celebração, quando nós entregamos dízimos e ofertas ao Senhor, seja aqui, ou seja pela tecnologia, que o Senhor também tem nos abençoado dessa forma. Celebremos o Senhor.
dar dízimos e ofertas ao Senhor. E se você, nessa semana, estiver completando mais um ano de vida, se identifique. Alguém aqui no salão? Eu preciso perguntar, alguma irmã grávida? Não? Meus irmãos, nós vamos consagrar esse momento ao Senhor, esse momento ímpar na vida da igreja, esse momento em que nós nunca podemos esquecer esse ato de adoração. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, nós consagramos valores, dízimos, ofertas, mas também vidas no Teu altar. O que foi depositado aqui, ou mesmo pela facilidade da tecnologia na conta da igreja, de modo generoso, de modo responsável, de modo espiritual, nós consagramos isso tudo ao Senhor, porque a Ti pertence. No nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, sim, sendo o Deus da provisão, continue, ó Deus, a agir na vida do Teu povo. Como Jesus nos ensinou, ó Deus, que o pão de cada dia não nos falte, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor. Então, ó Deus, que esses valores, que os recursos aqui, que servem para manter a Tua casa do ponto de vista estrutural, ó Deus, quando também as nossas ofertas e dízimos chegam distantes através das nossas agências missionárias, dos nossos missionários, Deus, que isso continue sendo feito para a glória do Teu nome. Sustenta, ó Deus, a vida do pastor Rogério, sua família. Consagramos também essa família preciosa ao Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida da liderança de Jardim Santíssimo, a vida de cada irmão, cada irmã, criança, juventude, nossos irmãos da terceira idade, ó Deus, experientes de vida. Isso tudo nós consagramos ao Senhor, porque a Ti pertence. Que, ó Deus, nós, aqueles que talvez por um tempo afastados, improváveis, ó Deus, de sermos salvos, mas a Tua graça nos alcançou. Então, ó Deus, louvado, bendito, exaltado seja o Teu nome. Toma isso tudo aqui nas Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus. E aleluia, o Senhor tem agido por nós. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, irmãos. E aí, beleza? Beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, na nossa mente, na sua mente, ao lado, na frente, enfim, olha que coisa linda. Obrigado, irmãos, pelo convite. Fui recepcionado aqui, conforme o pastor Rogério combinou, pela diaconisa Amanda. É bom rever, e eu sei que tem muita gente online aí também. É uma alegria estar aqui, irmãos, e compartilhar um pouco da palavra de Deus. E quero dizer para os irmãos que se o cabelo está um pouco despenteado, Suzy não teve tempo hoje. Enfim, os irmãos sabem que é a Suzy que penteia meu cabelo, para sair na rua, na igreja, então vai ser cortado em muito breve, mas é a correria da vida, irmãos, é assim. Então que o Senhor nos abençoe. Quero agradecer mais uma vez o convite e a confiança a nós depositados. Queria pensar com os irmãos, e estou tomando emprestado, porque eu tive com os meninos um dos dias de carnaval, e foi essa proposta, e eu fiquei pensando nessa época em que seria importante nós falarmos, porque na verdade todos nós somos improváveis. Nós abrimos esse culto, e daqui a pouco eu repito, os irmãos sabem que eu gosto de repetir, nós abrimos esse culto, sabe, de uma forma, falando da graça de Jesus, e atingiu a todos nós em cheio, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, enfim, nós somos improváveis. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos e com amigos, com os amigos que estão de forma online, que bênção, irmão, saber que a igreja está chegando, sabe, está bombando no real sentido da palavra, da graça de Jesus em tantos lugares. Então, quero dividir, compartilhar com os irmãos sobre os improváveis, que são aqueles que transformam e transformarão o mundo, e o mundo aqui é a partir do seu quintal, da sua família. E o texto é, quase nós não lemos, que é Filemão,
Filemão, na verdade, não tem nem propriamente capítulo, são 25 versículos, mas vamos considerar assim, capítulo 1, versos de 4 a 22, eu poderia ler o texto todo, porque é curto, mas eu estou me atendo a esses versos, que é uma carta do apóstolo Paulo ao seu cooperador, sabe, aquele irmão, gente boa, aquela linguagem que a gente aprendeu um dia, pedra 90, esse cara aqui, sabe, mas que Paulo precisa escrever sobre uma outra pessoa, que se torna um improvável, e era um improvável. Filemão, a partir do verso 4, até o verso 22, amém? Ou me espera? Vamos lá. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, porque temos grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por mim me servisse nas prisões do Evangelho, mas por nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo antes, mas como que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus de toda graça, a tua palavra está aberta, foi ouvida, lida diante de nossos olhos e corações. Nós temos aqui irmãos e irmãs, independente da idade, da experiência de vida. Nós temos tantos amigos, ó Deus, tantas pessoas que estão nesse exato momento nos mais diferentes bairros, tamanho de casas diferentes, separados por quilômetros de distância de nós, mas pela facilidade da tecnologia eles estão também nos ouvindo, estão vendo, estão cultuando o Senhor. Ó Deus, que essa palavra que mexe, que transforma, que, ó Deus, penetra até a divisão da alma, da junta, da medula, dos pensamentos, ó Deus, que ela produza seus efeitos nessa noite de quarta-feira, em Jardim Santíssimo, na minha vida e na vida de meus irmãos. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os improváveis transformarão o mundo. O que é improvável? Nossos
dicionários ou nossas convenções vão dizer que o que é improvável é que tende a não acontecer. Improvável é algo que é incerto, é impossível, chega a ser inacreditável, e o é. Mas o encontro de Jesus com pessoas, nesses 2 anos e meio, ou quase 3 anos de ministério, foram encontros, sim, com pessoas improváveis. E antes de entrar nessa carta pequena, resumida, e que você deve, sim, hoje à noite, atende a esse meu pedido, ou amanhã cedo, ler devagarzinho, com calma, cada verso. É Paulo cheio de Deus na sua vida, escrevendo para Filemon, um cooperador, que ele identifica lá no início do texto, sobre uma outra pessoa chamada Onésimo. Os encontros, então, de Jesus, na maioria das vezes, eram com improváveis. Vou citar o primeiro, Zaqueu, Lucas 19. Era improvável que Zaqueu, do alto da sua posição e também da sua vida errada, porque quando ele se encontra com Jesus e é confrontado, ele diz: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Era improvável que esse cara subisse numa árvore para ver Jesus, mas sobe. E a vida se transforma. Lucas 19:10, hoje veio a salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Que coisa extraordinária, quase ouvi um aleluia. Amém. Meus irmãos, tem um segundo exemplo. Uma mulher pega no ato adulterando naquela época, não é hoje, naquela época, João 8, era improvável que essa mulher fosse salva. Entenda o que acontece, quando a pegam e arrastam, e provavelmente quem estava com ela no ato, estava ali também, sociedade machista da época, pegam ela e levam para Jesus, era improvável que ela seria salva, entenda isso. Na verdade, se a gente inverter, seria certa a morte, por apedrejamento, porque a lei dizia isso. Tanto que as pessoas questionam: Senhor, e tu, que dizes? E a gente conhece a história também, o desfecho da história, mas foi uma improvável. E os relatos estudiosos vão dizer que seria Maria Madalena, que passa a ser uma cooperadora fiel de Jesus, que vai até a morte com ele, nesse sentido, né? Coopera, está ali junto. Quer ver um outro improvável? Talvez eu esteja repetindo aqui uma história de Pedro. Pedro, pela sua profissão, pescador, era improvável que ele acreditasse em alguém que pudesse dizer: nós pescamos a noite toda, tentamos até, ficamos aqui a noite, exaustos nós estamos. Aparece alguém, Jesus, e diz: joga do outro lado. É o João 21, na narrativa pelo menos de João. Joga do outro lado. Era improvável que esse cara aceitasse a opinião de alguém, é ou não é? É. O cara experiente, pescador, não sei se tem alguém aqui ou de forma online pode até se identificar, mas é verdade. O pescador, o cara é bom. Dizem que, eu não gosto dessa temática, pescador é muito mentiroso. Não tem esse negócio, o cara é bom. Quando pesca um peixe grande, ele mostra que pescou. Mas, sabe, a experiência é tão grande de mar, de maré, vento. Como é que você vai acreditar em alguém? Joga do outro lado, e diz o texto que do outro lado pescou tanto que a rede se rasgava. É outro improvável esse Pedro aqui da história. Meus irmãos, Onésimo é um improvável, e todos nós somos, e eu queria destacar com os irmãos, eu tenho muita coisa para aprender aqui, mas eu quero destacar 3, dos improváveis que sim, somos nós, Zaqueu, Maria Madalena, Pedro, e improváveis que chegaram perto de Jesus e a sua vida deu uma guinada. E esses improváveis podem fazer algo sim no mundo, e esse mundo é a partir do seu quintal, é a partir do seu bairro, a partir da sua cidade, a partir, do mundo que a gente vive. Há improváveis hoje, exatamente nesse momento, em um lugar sofrido, em que está, batendo a guerra lá há mais de uma semana. Há improváveis que vivendo milagre de Deus. Hoje eu recebi um relato extraordinário de coisas improváveis que acontecem no meio da mazela da guerra, e toda a guerra é insana. Mas há improváveis que, movidos por Deus, sim, criam e geram milagres. Acredite nisso. Perceba isso nos movimentos de aproximação de Jesus e quando a gente tem intimidade com Ele. Então, Paulo escreve uma carta belíssima, por sinal. Eu fiquei lendo, reli o texto. Que carta gostosa, que carta carinhosa, que carta, mas também que ele se coloca como a favor de Onésimo. É um apelo.
E o que mais curioso que é, antes de entrar na carta, é que eu tentei, olhar mais um pouco, mas como é que uma carta dessa entra para o cânon da Bíblia? Livros inspirados, ditos como palavra de Deus, de tão fantástica que é, de tão extraordinária que é. Isto é maravilhoso, não vou traduzir para o inglês. Isso é maravilhoso, uma carta simples, em que na verdade Paulo está se colocando na brecha por Onésimo, que era um improvável. E aí, o texto nos mostra que Paulo está apelando para Filemão, um cara que é escravo, e não vou aqui abordar a questão cultural, porque ele era escravo de Filemão, isso é uma outra discussão, mas que comete um ato falho, faz uma bobagem, rouba, e aí foge. Mas ao fugir, provavelmente dizem do lugar de Roma, que encontra Paulo. Onésimo se converte. Lembra da graça de Jesus, que nós abrimos o culto aqui falando da graça? Encontra a graça de Jesus. Onésimo se converte, passa a ser um cara útil a Paulo, passa a ser um cooperador, passa a ser um cara estratégico. Agora ele, além de escravo fugido, ele passa a ser, na mesma linguagem de Paulo, um escravo de Jesus. Onésimo se converte e tudo muda na sua vida. Paulo, então, sabendo dessa questão, de que Filemão, e o texto diz, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao nosso Filemão, amado, nosso cooperador, e aí cita Áfia, a esposa de Filemão, e está dizendo, nosso camarada, a igreja que está na tua casa, a casa de Filemão recebia a igreja, que coisa. E aí ele escreve dizendo, saudação, ele diz, eu graça te dou, lembrando de mim, de ti nas minhas orações, e segue dizendo, ouvindo do teu amor que tens para com o Senhor Jesus, e para com todos os santos, ele coloca Filemão lá nas alturas, porque esse cara, ele era bom, era discípulo de Jesus, pedra 90 mesmo, gente que pode contar, mas sabendo que tem Onésimo por perto, ele então resolve apelar, interceder, pedir por Onésimo. Talvez os versos centrais seriam os versos de 10 a 12, quando diz, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Porque Onésimo fazia esse papel, de pegar a carta. Paulo estava lá preso, nas muitas prisões de Paulo. Onésimo pegava, levava a carta para a igreja de Colossos, enfim. Há uma referência em Colossenses sobre Onésimo. O cara era bom, o cara, crente batista mesmo, gente boa, praticamente Jardim Santíssimo. Meus irmãos, o qual no outro tempo, aí Paulo cita, Paulo não esconde isso, é Paulo, gente, Paulo o velho, cabelo branco aqui, diz, o qual no outro tempo te foi inútil, porque já sabia da bobagem que Onésimo tinha feito, mas agora a ti e a mim é muito útil, então eu estou te tornando a enviar Onésimo. Paulo confronta Onésimo, provavelmente, e diz, cara, tu tem que voltar para o seu Senhor, que é nosso irmão, e agora tu é irmão em Cristo. Isso está na carta aqui. E aí apela com a primeira expressão que ele usa, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Esse sentido aqui de entranhas é, de alma, irmãos, é aquilo que a gente sente pelo outro, irmão, que não tem crítica, não tem acusação. Eu sinto pelo irmão, o irmão sente por mim. Que coisa! É a primeira vez que Paulo, ele repete 3 vezes, as minhas entranhas, as minhas entranhas, as minhas entranhas. Está dizendo que, de coração. Então os versos talvez centrais seriam de 10, 11, 12, dizendo, Filemão, recebe Onésimo, o cara está convertido. Lá na frente Paulo vai falar, e se ele te trouxe algum prejuízo, se ele te roubou alguma coisa, gente, olha que coisa, eu gelo por isso. Ele diz assim, bota na minha conta que eu pago. Cara, você já pensou alguém fazer isso por você? Eu assumo, porque esse agora está convertido. É lá na frente que ele vai dizer isso. Meus irmãos, Onésimo era um improvável, porque era improvável que ele voltasse, se Paulo não confrontasse. Onésimo, por isso que eu falei ainda há pouco da questão cultural, vamos aqui abordar o tema da escravidão que havia à época, mas o fato é de que ele estava fugido, ele roubou algumas coisas, e fugiu, era improvável que ele voltasse, e Paulo está apelando para Filemão, recebe, porque é nosso irmão. Ele intercede por Onésimo, e aí a gente começa a aprender que improváveis são gente em 3 aspectos.
Eu sei que tem gente aqui que gosta de anotar e tem uma galera online também que gosta de anotar. Eu também gosto, mentalmente. Improváveis, eu, você, cada um de nós, que principalmente reconhece a graça de Jesus e nós somos dependentes dessa graça, são aqueles que são úteis e não inúteis. Verso 11: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu te tornei a enviar. E sabe qual é a Jesuscidência aqui? Pega aí o dicionário, pode dar um Google rapidinho. O significado do nome Onésimo. Deus faz, sabe, irmãos, é incrível, é maravilhoso. Estou quase traduzindo para o inglês. Irmãos, o significado de Onésimo é aquele cara que é prestativo, é aquele cara, irmãos. Improváveis são aqueles que são úteis. Então o irmão, a irmã, independente da idade, da experiência com Deus, nós somos úteis, e Deus quer usar a gente que era improvável de estar em uma igreja, de estar convertido, e pela graça de Jesus foi atingido, foi alcançado. Sim, nós somos úteis no reino. Entenda de que nós somos, e a gente não tem essa, sabe, aquela situação de gente, não, mas eu tenho mais experiência ou menos. Não, irmão, nós somos úteis. No Onésimo era esse cara, era esse homem que Paulo está apelando para Filemão para dizer: esse cara me é muito útil e vai ser útil a ti. Não só no sentido agora dele voltar e te servir de novo como escravo. Não era isso que Paulo está falando. Agora ele é nosso irmão. É isso que Paulo está falando para Filemão. Entende isso? Então, improváveis são aqueles que são úteis. Nós temos um valor. Era a hora agora de entrar a canção Ives, os irmãos do louvor. Quero que valorize. Lembra? Não vou cantar tudo não, sou proibido. Márcio está aí, depois vai contar para a Gisele. Meus irmãos, quero que valorize. Lembra da canção? Você tem valor. Temos sim. Somos úteis. Alguns irmãos vão dizer: eu não aceito isso, não adianta aceitar. Não, pastor, que eu já estou com 70, 80. Meus irmãos, nós somos úteis em todas as idades. Pega nossas crianças, nossos jovens, pessoal de meia idade, 50, 60 anos, úteis somos sim, irmãos. Até mesmo, irmãos, entenda isso, em um leito de hospital, e olha que a gente está tendo casos de muita gente em hospital, numa cama, mas o testemunho fala mais alto que qualquer palavra. Eu já tenho relatos nesses 3 anos que a gente está caminhando de pandemia, de gente em uma cama, que dá testemunho da sua fé em Jesus. Você é útil, acredite nisso. Primeira lição importante. Improváveis são gente que de fato se coloca à disposição e são úteis para o Senhor, são úteis para o ser humano à sua volta. Uma tragédia de Petrópolis que se repete mais uma vez, se a gente pode dizer assim, mas agora de um modo horrível até. Sim, são os cristãos que têm que dar o primeiro exemplo de ir lá, e nós tivemos representantes batistas brasileiros, através dos nossos meninos da Cristolândia lá, apoiando diretamente. São úteis sim, mas nós aprendemos que improváveis, que transformam a realidade à nossa volta, meus irmãos, transformam o mundo. Segunda lição, anota aí, verso 17, são pessoas que têm outros que lutam por ele. Isso é, para mim, é parte do meu testemunho. Se eu estou aqui é porque teve pessoas que oraram a vida inteira por minha vida. Foram pessoas que, sabe, pegaram na mão: Isaías, vão por aqui. Você já teve pessoas que lutaram por você? Continua lutando. Então, improváveis são esses, porque no verso 17, Paulo diz assim: assim como me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. Sabe o que Paulo está falando para Filemão? Ele está dizendo: Paulo, Filemão, tu não me recebeu como companheiro, como irmão, como gente, sabe, a mesma fé que a gente professa, recebe como a mim mesmo. Improváveis são aqueles que tem gente lutando por eles, orando por eles. Eu fico feliz, irmãos, eu fico assim, todo bobo, e começo a rir de um jeito assim, meio estranho por dentro. Sabe como é que tu ri para dentro? É um negócio que só eu sei fazer, é rir para dentro. Cara, mas assim, quando a pessoa chega: pastor, estou orando para o Senhor, ou então melhor,
Isaías, eu estou orando por você. Pastor, é só o título, que o Senhor, pela graça e misericórdia, nos dá. Mas se falar, Isaías, eu estou orando por você. Aleluia, meu irmão, ganhei meu dia, minha semana inteira. Gente que luta por você, sem você saber até mesmo. Gente que ama você, sem interesse, sem aquele negócio de troca, entendeu? Eu faço por você e você tem que fazer por mim. Não, irmãos, a vida não é isso, nunca foi, nunca será e não deve ser. Eu faço por você e você faz por mim. Não, irmãos, eu tenho que fazer sempre, independente se vai fazer para mim ou não. Glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas, meus irmãos, é gente que luta, que batalha por você, as mesmas lutas ou as lutas intensas da vida. Paulo está se colocando na brecha por Onésimo, dizendo, assim como você me tem por companheiro, Filemão, assim como você me tem, sabe, como um cara, recebe Onésimo. Eu fico pensando em Paulo com a sua pena, escrevendo essa carta. Improváveis são esses, gente que batalha por você, ora por você quando você nem está sabendo. Meus irmãos, há uma terceira coisa, improváveis são aqueles que geram obediência e alegria. Verso 20 e 21, e aí se mistura aqui, Onésimo e Filemão, porque ele diz assim, sim, irmão, eu me regozijarei de ti, no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor, escrevi confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás coisas maiores do que eu te digo. Não era só receber, e Paulo tinha certeza que Filemão não ia só receber, aquele escravo fugido, mas que agora é convertido. Filemão faria muito mais do que Paulo está pedindo aqui. Então, improváveis são aqueles que geram obediência e alegria, irmãos, a melhor coisa, e sim, a Bíblia já fala sobre essa grande questão, de que sim, a gente precisa obedecer ao Senhor em todos os aspectos da vida e pagar o preço necessário, e isso produz alegria, irmãos. Se é uma coisa, uma conta que não fecha nunca, é um cristão, ou uma mulher de Deus, do discípulo de Jesus, ou sabe, um homem carrancudo, nunca tem alegria no coração, é só problema, tem certeza, a vida é só isso. Mas Paulo está dizendo, nessa volta, que pode ser traumática para você ter que receber agora o escravo fugido que te roubou, mas que agora é convertido, pode ser traumático para você, Filemão, mas recebe ele aí, porque é nosso irmão, porque isso no fundo vai gerar alegria de saber que eu estou obedecendo ao Senhor, e não só a voz de Paulo. Improvável, irmãos, é esses que geram obediência e alegria. E eu lembro de Atos 17:6, quando faz um tumulto na casa de Jasson, a palavra está sendo pregada, a igreja está bombando, Atos 17, imagina. E aí, os caras vão na casa de Jasson e dizem assim, olha, aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até nós. Os caras eram improváveis, não sabiam falar direito, eram indultos, iletrados, mas os caras, sabe, sacodem o mundo. E a expressão melhor é alvoroçar, mas eles sacodem o mundo da época. Improváveis. Há um último improvável que eu queria contar, e aqui eu encerro. João 6 conta a história que nós já sabemos. Jesus pregou, deu fome no povo. Os discípulos chegam sempre com aquela ideia brilhante, Senhor, dispensa esse pessoal aí, não tem comida não. João 6, por ser, na verdade João todo, por ser o evangelho mais teológico, mostra essa pessoa de Jesus, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, mas conta de um menino, que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era improvável, anota aí, que aqueles itens daquele menino faria um milagre como fez. Nas mãos de Jesus foi extraordinário. E eu fico pensando lá na mãe, preparando o peixe, de algum jeito. Na verdade, pela época, esse menino levaria o peixe cru para lá em uma fogueirinha, assar o peixe. Pães cevados, porque ia durar mais. Todo mundo sabia que Jesus falava muito, pregava muito. Duvido no coração daquela mãe, esse peixe aqui vai servir para um grande... Não estava, irmão. Vou levar,
Joãozinho, vou te dar porque o Senhor vai te pedir para... Não tem essa não, irmão. A mãe estava preparando o lanche do seu filho porque ia ouvir Jesus. Era improvável que ela sabia do que ia acontecer com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão de gente. Mais o improvável da Bíblia. Meus irmãos, nós somos improváveis, mas nós somos improváveis quando de fato nós nos colocarmos na brecha, e talvez até nós procedermos como Paulo fez, de interceder por alguém, porque o Senhor quer essa utilidade em nós. Nós somos improváveis quando nós lutamos por pessoas sem nenhum interesse. Lutamos porque amamos, lutamos porque queremos, lutamos porque vale a pena. As pessoas e todos nós temos um valor. Somos improváveis quando nós geramos obediência e atendemos ao que está sendo nos pedido, principalmente pelo Senhor. E que Ele mesmo, irmãos, possa nos abençoar, possa, nos cercar. Porque lembra das ovelhas? E aí eu queria pensar que a gente foi um ousado amor, não foi? Tinha 100, 99 foi para o aprisco, uma delas se perdeu. Era improvável que o pastor fosse lá, mas ele fez. E essa figura do pastor é Deus, é Jesus, é a ação do Espírito Santo, quando vai lá e cata a gente, porque nós somos improváveis, mas nós temos o valor, e Ele não deixa a única se perder, ou a última se perder, e Ele vai lá, deixa as 99 e traz para perto. Nós somos improváveis, irmãos, para gerar bênção, para a gente que está ao nosso lado, esperando talvez só uma palavra, que a gente pense nessa realidade. Você é improvável para abençoar a gente. Era improvável de muitos anos atrás ter um templo aqui nessa Avenida Santa Cruz. Era improvável de ter uma igreja virada, dizendo, nós pregamos a palavra, e está aí Jardim Santíssimo. Era improvável, irmãos, um monte de coisa na nossa vida, e Deus providenciou e continua providenciando, para que haja milagres, para que haja ação de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Celebremos o Senhor. Vamos meditar, irmãos, nisso. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Respirar, só posso igual.
está encerrando. Saudade disso. Meus irmãos, muito obrigado por você ter vindo, por você ter assistido e prestado esse culto ao Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Sim, irmãos, tem sido fantástico saber que Ele cuida de nós, que Deus cuida de nós. A sua infinita misericórdia, Ele foi lá e buscou, e dessa vez eu prestei atenção na parte da letra que diz: o seu amor lutou por mim, o seu amor lutou por cada um de nós. Quando era improvável, a gente sabe, na nossa lógica humana, se eu tenho 99 ovelhas, eu fico com as 99, mas não. Ele foi lá e pegou aquela que estava faltando. E aquela que está faltando sou eu, você, cada um de nós. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão, outros não fazem exatamente nada, mas o que nos une nessa hora de término, de culto, de celebração, Senhor, é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Vamos fazer diferente essa noite. Eu vou falar e os irmãos vão repetir, e assim nós nos abençoamos nessa noite de quarta-feira. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com a minha vida, seja com o Jardim Santíssimo, com todos os nossos irmãos e amigos, não somente hoje, mas para todo sempre.